não se fala de outra coisa, e aí tem algumas pessoas do nosso campo político que estão em pânico e outras que estão analisando o que aconteceu. Pablo Marçal está virando um problema para as eleições de São Paulo, ou você acha que vale a pena o Guilherme Boulos polarizar com ele? Não é um problema, né? É parte do jogo. Não tem, a gente não pode, nesse nível que a gente está, né, em primeiro lugar, empatado com o atual prefeito, que tem uma máquina avassaladora, ou seja, isso demonstra a fragilidade do Ricardo Nunes, mas nesse momento não tem que escolher adversário, não, né? É que nem em jogo de futebol, campeonato de futebol. Se você escolhe adversário, é o início da tua derrota, né? Então, faz parte. Infelizmente, o Pablo Marçal representa a antipolítica, como o Bolsonaro representou a antipolítica, mas esses são os candidatos que se oferecem como oposição à possibilidade da vitória do Guilherme Boulos aqui na cidade de São Paulo. E, diante disso, a gente tem que ter coragem de fazer o enfrentamento necessário para a vitória, né? O que é importante frisar é que o Pablo Marçal, ele fragiliza o campo bolsonarista, porque no segundo turno o candidato mais viável é o Ricardo Nunes, né? A gente sabe que o Ricardo Nunes tem máquina, ele é mais ponderado, e o Pablo Marçal está desgastando a candidatura do Ricardo Nunes. Agora, o Ricardo Nunes é ponderado, porém, é ponderado fazendo uma gestão que, na prática, só funcionou no último ano, e uma gestão que tem inúmeras fragilidades. Então, ele é um falso ponderado, inclusive, porque ele defende tudo aquilo que a extrema-direita representa, né? Há anos atrás, ele, como vereador, fez uma atuação, teve uma atuação risível em defesa de uma guerra cultural na educação e foi impedido pela justiça, inclusive, em relação à escola Amorim Lima. Mas ele é falso nesse sentido, mas ele é um candidato que o Bolsonaro, inclusive, sabe disso, por isso que o Carlos Bolsonaro está em guerra com o Pablo Marçal, sabem que é um candidato que tem, por conta da máquina pública, não pelas qualidades dele, ele tem uma vantagem dentro do jogo, né? E o Pablo Marçal está corroendo essa vantagem. O Pablo Marçal muito dificilmente vai ter algum sucesso nessa eleição, né? Tanto no primeiro quanto no segundo turno. Mas ele corrói a candidatura do Ricardo Nunes. Então, na prática, é uma candidatura que favorece, né, a disputa política na perspectiva de uma candidatura correta, honesta, propositiva, como a do Guilherme Boulos. Então, não me preocupo nesse momento, não me preocupo com ele, não. E nem poderia me preocupar, mesmo se ele fosse mais forte, se ele fosse melhor, coisa que ele não é, eu não poderia me preocupar com ele, porque é o Pablo Marçal. Não tem como a gente se preocupar com o adversário. O adversário é o adversário, a gente tem que enfrentar quem quer que seja. Uhum. Tem um superchat que chegou agora, Daniel, e eu queria emendar uma pergunta em cima. O Ricardo Araújo diz o seguinte: essa briga de Carluxo e Marçal tem cara de jogada ensaiada. A extrema-direita é baixa e criminosa, e essa troca de ofensas fakes é só platitude. Eu queria pegar isso e comparar com uma colocação que o Boulos colocou muito boa. Na verdade, foi a Tabata Amaral que iniciou, falando sobre a condenação do Pablo Marçal e os problemas que ele tem na justiça. E o Guilherme Boulos postou parte da sentença no Twitter e depois em todas as outras redes dele. A atuação do Guilherme nas redes, você tem gostado dessa estratégia? Você tem algumas colocações? Você acha que vai ter uma mudança quando a campanha engrenar? Como é que você enxerga isso? A atuação do Guilherme nas redes é coerente com a estratégia de campanha, né? De apresentar um candidato que está mais preparado, que está cada vez mais imbuído de um processo construtivo na política, mais do que já era, né? Já tinha essa linha, e o Boulos amadureceu muito. Então, o que as redes sociais afirmam é aquilo que o Boulos tem realizado como figura pública, né? Ele tem se tornado um político mais maduro. Nesse sentido, eu não vejo erro de estratégia, não. Acho que as coisas têm que continuar, vai ser necessário, em algum caso aqui e ali, realizar uma correção de rota. Agora, o fato da gente estar apresentando aqui uma discussão sobre o Pablo Marçal é aquilo que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a única possibilidade de vitória do Pablo Marçal é a gente entrar no jogo dele, ou seja, e elevá-lo à condição de contendor contra Guilherme Boulos. E eu não acho que seja. Eu acho que o Pablo Marçal tenha esse nível. As propostas dele são completamente equivocadas, não tem consistência nenhuma. A única estratégia dele é imitar o Javier Milei, né? De fato, existe uma diferença entre bolsonarismo e Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal está mais próximo, eles são parecidos, mas ele está mais próximo do Javier Milei do que do Jair Messias Bolsonaro. Os dois são tão ruins quanto, é importante frisar isso, não existe melhor e pior nesse caso. São duas alternativas horríveis.
Então, o caminho é a gente fazer o nosso trabalho, fazer o convencimento do eleitor, seguir com tranquilidade, debatendo política e reencantando as pessoas com a possibilidade de uma cidade de São Paulo de fato justa, uma cidade de São Paulo com inversão da prioridade orçamentária, pautada na priorização das necessidades da periferia da cidade, e políticas que sejam de fato construídas com inteligência e com participação popular. Então, esse é o caminho que a gente tem que trilhar. É claro que precisa ter correção de rota aqui e ali, a gente tem muito que aprender. Um tema, por exemplo, que a gente precisa colocar prioridade é um tema relacionado às juventudes. Você traz sempre, Pedro, uma importância do debate sobre os games, que eu considero da maior importância. A gente tem que conquistar essa comunidade, mas não é conquistar essa comunidade num exercício falso de sedução, mas é conquistar construindo junto com a comunidade gamer, que de fato se preocupa com um país mais justo, que você representa esse grupo, por exemplo. Então, esse é o caminho que a gente tem que trilhar com tranquilidade, olhando no olho, sorriso no rosto, fazer política e não ter que escolher adversário. A gente tem uma certeza nesse momento. É muito provável, a gente tem que ter humildade, mas é muito provável que o campo da centro-esquerda e da esquerda esteja no segundo turno e que o representante desse campo seja o Guilherme Boulos, porque ele é o único candidato, de fato, de centro-esquerda e de esquerda, sem vacilação. Ele é o único candidato que representa esse